O foco de hoje é você aprender vocabulário e você conseguir manter ele, né? E para isso, a gente vai aprender algumas técnicas. Mas primeiramente, quem sou eu, né? Para quem não me conhece, se tiver alguém pela primeira vez aí, eu sou o Rafael Guimarães e eu sou professor de alemão há muitos anos já, na verdade. Desde 2016 eu dou aula de alemão e eu falo alemão desde 2015 e 2016 também. Na verdade, 2015, né? Que foi quando eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, em 2014, e lá que eu aprendi o alemão. Nesse último ano, eu fiz mais um intercâmbio para lá e estudei numa universidade lá por 6 meses. E eu resolvi começar a compartilhar conteúdo sobre alemão na internet, e é isso que eu estou fazendo agora. E eu quero ajudar vocês a aprender também. E hoje é sobre vocabulário. Então, primeiro passo: se você quer aprender vocabulário, não vai adiantar você simplesmente assistir aqueles vídeos do YouTube que ensinam vocabulário da cozinha, vocabulário de roupas, vocabulário de ir à praia, vocabulário de ir para a escola. Esse tipo de coisa sozinho não vai fazer você aprender o vocabulário que você precisa para você falar qualquer idioma. Mas aqui a gente está falando do alemão, então principalmente do alemão. Não vai adiantar você ficar vendo esses videozinhos, ou talvez você jogar no Google e achar lá uma lista de palavras, sei lá, lista de palavras de limpeza sobre alemão. Você acha bastante conteúdo sobre isso. Mas não é ruim que você lê esse conteúdo, ele só não vai adiantar sozinho, e eu vou mostrar hoje um jeito que você vai utilizar para fazer com que esse conteúdo dure muito mais tempo, que você não esqueça e que você aprenda vocabulário também de uma maneira mais eficiente e mais interessante para o que você quer, e não simplesmente aprender palavras que você nunca vai usar. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre vocabulário é que você tem que aprender primeiro as palavras que você usa. Não adianta você aprender palavras que você não usa, ou não quer usar, ou não gosta de usar, ou simplesmente não tem o costume. Então, faz primeiro uma lista das palavras do seu dia a dia que você mais usa. E onde você anota isso? Você pode usar o bom e velho papel e caneta, você pode usar um bloco de notas, você pode usar um Excel, você pode fazer da maneira que você preferir. Mas anota as palavras que você usa no seu dia a dia. E hoje eu trouxe até exemplos aqui de baralhos que você pode montar nas ferramentas que eu vou mostrar hoje, usando essas palavras mesmo do dia a dia. E elas são a prioridade. Então você aprende primeiro e você vai ver que vão ter muitas palavras para você aprender. Só do seu dia a dia, num dia só você deve usar, sei lá, mais de 500 palavras diferentes com facilidade. Então se você aprender essas 500 em alemão, você já vai ter uma bagagem muito bacana de vocabulário para conseguir entender melhor e mais para frente formular suas próprias frases também em alemão. Primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é uma ferramenta que chama Quizlet. Bom, vocês estão vendo aqui na tela, essa é a plataforma do Quizlet. E como é que você chega nele? Quizlet.com, é assim que você chega nele. E esse site é um site que muitos estudantes, na verdade, muitos americanos costumam usar isso aqui. E eu conheci várias pessoas dos Estados Unidos que usavam para estudar as matérias da faculdade e tal, para revisar qualquer coisa, na verdade. E a gente vai estar usando para revisar vocabulário, para revisar qualquer conteúdo relacionado a idiomas, beleza? Então é isso que a gente vai fazer com esse programa. Depois que você criar a sua conta e você entrar lá, essa vai ser sua página inicial. E aqui na esquerda você vai ter seu menu, onde vão estar suas listas, dá para você criar pastas para organizá-las melhor, até criar turmas. No meu caso, como eu estou usando o Quizlet para o professor, ele também permite você criar turmas. Muito bem. Além de você poder criar suas próprias listas, aqui na página você consegue achar listas prontas também no pesquisar. Então, se você pesquisar, por exemplo, alemão, lógico que conteúdo em português nesse tipo de site vai ter bem menos, mas existe, por exemplo, o Kleber Santana aqui, ele fez algumas listas de alemão, e esse da VOD 777 também fez, e vocês vão poder acompanhar a lista de outras pessoas. Se vocês pesquisarem em inglês, vocês encontram ainda mais coisa, tá? Então, por exemplo, essa lista tem como você avaliar a lista de outras pessoas também e tudo mais. Mas vocês ainda não sabem o que é uma lista, e é isso que a gente vai ver hoje. Eu aconselho você a construir a sua própria lista. Por quê? Você construindo a sua lista, você vai usar as palavras que são relevantes e importantes para você, e não palavras que são importantes para outra pessoa, o que vai melhorar a sua manutenção desse conhecimento. Então é muito mais difícil você esquecer algo que é importante para você do que você esquecer algo que não é relevante, você só aprendeu porque estava lá na lista de um desconhecido que você acabou de achar na internet. Ok? Então vamos lá. Botãozinho criar aqui para você fazer a primeira lista. Quando você cria, ele pede para você dar um título e uma descrição, é opcional. Então o título, vou colocar aqui, live de vocabulário. E descrição eu vou deixar sem, porque não precisa, tá?
Aqui começa a magia do negócio. Isso aqui, basicamente, é um método de revisão, tá? Então, você vai adquirir seu vocabulário em fontes confiáveis, que eu vou mostrar algumas fontes possíveis para você ainda hoje, e você vai usar essas duas ferramentas que eu vou mostrar para revisar o vocabulário que você adquiriu. Então, a primeira fonte de todas, se você é muito iniciante, são as palavras do seu dia a dia. Se você não é mais iniciante, se você já está num nível um pouco mais avançado de alemão, você vai buscar outras fontes, textos, áudios, livros, filmes, o que você quiser para criar as suas listas. Depende de quão avançado você está, você vai buscando coisas um pouco mais avançadas cada vez mais. Eu diria que filmes e séries seria tipo o último nível de você pesquisar as palavras dele, tá? Mas se você gostar muito de séries e você não der conta, assim, não tiver paciência para ler um texto de algum site em alemão, então faz com série, é melhor do que com nada. É bacana também, quando você estiver fazendo esse método, você colocar uma meta de palavras diárias para você cumprir, ou de palavras mensais ou semanais, para que você tenha um crescente constante da sua lista de palavras e você não estagne em algum ponto, né? Para você sempre continuar evoluindo no aprendizado do seu idioma, tá bom? Então, aqui, ele dá dois campos, um campo de termo e um campo de definição. A gente tem duas maneiras de usar isso aqui, beleza? Ou a gente escreve na parte do termo a palavra em português e na definição a palavra em alemão, ou a gente faz o contrário, escreve em termo a palavra em alemão e na definição a palavra em português. No que isso vai afetar? Vai afetar depois na forma com que o site vai perguntar para a gente ou qual é qual, né? Então ele vai mostrar ou em alemão primeiro e depois em português, quando você responder, ou ele vai te mostrar português e você vai responder em alemão. Isso é bom para você variar a forma como que você estuda. É legal você fazer do método padrão, que seria mostrar em alemão e depois em português, primeiro, e depois quando você já estiver acostumado, já ficar meio chato de você sempre fazer a mesma coisa, você inverte o modo para o outro modo, e aí você tem uma variação aí no seu estudo. Então vamos começar. A gente consegue escrever qualquer termo. Então, por exemplo, uma palavra que a gente usaria no dia a dia seria, por exemplo, hoje, tá? E o bacana desse site é que ele tem um autocompletar. Então, você pode selecionar hoje aqui e ele vai dar em inglês, porque é o que ele acha que você está estudando. Mas se você vier aqui embaixo em escolher idioma e colocar alemão, ele vai tentar achar alguma correspondência em alemão da palavra que você está escolhendo. Então, vou colocar aqui português e alemão. Escrevi hoje. Já apareceu aqui certinho. Heute, hoje. Beleza? Então, esse site ele é muito prático nesse sentido. Ele completa automático para você as palavras que você já iria preencher mesmo no seu card. E isso é muito bacana, né? Isso é muito bom. Mas nem toda palavra ele vai saber achar para você. E também, se você estiver usando de português para alemão, ele vai ter menos banco de dados, digamos assim, para preencher automaticamente, do que se você fizesse de inglês para alemão, por exemplo, onde ele teria mais possibilidades, te mostraria talvez mais coisa, tá bom? Então, um exemplo disso, ó, se eu escrever bread aqui, ele nem achou porque está em português, mas se eu colocar aqui em inglês, já está nas aqui da frente. Bread em inglês, eu clico em alemão, olha o que aparece. Brot, das Brot, vírgula, hífen e. O que significa isso? Esse primeiro Brot é pão. A segunda, das Brot, é pão também, só que com a informação de gênero, que quem estuda alemão sabe que é muito importante, então você quer ter isso no seu card. E na última, tá das Brot, vírgula, hífen e, que é a informação de gênero, vírgula, esse hífen e é a nossa informação de plural, tá? Então é como a gente sabe como a gente monta o plural. Esse hífen e mostra que é a terminação da palavra, então seria die Rote. É só colocar um e no final que você faz o plural. Então, quando você usa o inglês, ele te dá uma coisa um pouco mais completa aqui para você autocompletar. Mas não se preocupa com isso se você não souber inglês ainda, usa o português normal. E tenta escrever o mais completo possível no seu baralho. Então, eu já vou colocar o plural também, die Brote, por exemplo. Então, o pão, os pães. Tranquilo? Então, isso aqui é o básico. Beleza. Então, esse é o Quizlet. Ok. Depois que a gente criei, vou só com 2 termos por enquanto, mas lógico, você quer colocar vários, ele vai deixar até você compartilhar o seu baralho com outras pessoas, a gente chama de baralho, tá? Isso aqui que você está montando agora. Mas você não precisa fazer isso. E aqui ele está mostrando o seu baralho, e aqui embaixo tem algumas opções. Os cartões, dá para você rever,
dá para você aprender, que é o que a gente vai fazer agora, dá para você escrever, soletrar, e esses são algumas maneiras de você revisar o que está aqui, tá bom? Então aqui embaixo você tem termo a termo o que você escreveu, e isso é bacana porque você consegue editar, é algo que você não vai conseguir fazer na outra ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco. Essa outra ferramenta é um pouco mais limitada, mas ao mesmo tempo, ela, por ter menos coisas, algumas pessoas consideram mais prática e conseguem revisar mais palavras de maneira mais rápida e acham mais eficiente estudar pela outra. Se você tem esse baralho aqui e você clicar em aprender, o Quizlet vai montar para você, né, uma série de perguntas. Então, ele vai perguntar para você de maneiras diferentes sobre o que você escreveu no card. Então, o primeiro método dele perguntar é esse aqui, por exemplo. Ele mostra o que está escrito pão e pede para você dizer se significa heute em alemão ou se é das Brot, die Brote. E aí você coloca que é das Brot e ele vai falar que está correto. E o hoje, heute. Se eu errar, vou errar de propósito aqui, ele fala para você prestar atenção nessa. Só que ok, até agora, sei lá, é só um frufru, né? Só tipo, virei um app, eu poderia estar anotando no meu caderno de papel e olhando as palavras que eu anotei. O que tem de diferente nisso aqui? O que tem de diferente nisso aqui é que o site não vai te mostrar todas as palavras que você colocou na lista toda vez que você for estudar. Se eu estudei agora, por exemplo, e eu acertei pão, mas eu errei hoje, na próxima vez que eu for estudar, ele vai perguntar o hoje para mim e não vai perguntar o pão, por exemplo. E com a frequência de você estudar a mesma lista várias vezes, ele vai angariando informações sobre você e pelo algoritmo do site, ele sabe qual palavra você precisa revisar e qual palavra você já dominou. E é isso que mostra aqui do lado, ó. Uma palavra restante para você aprender ela, que é a palavra que eu errei. Uma palavra que é familiar, que eu já acertei uma vez. E uma palavra eu já dominei, então ele provavelmente não vai me mostrar com maior frequência essa palavra que eu já dominei, só vai me mostrar de novo daqui a alguns dias, porque eu já dominei, né? Eu não preciso ficar vendo de novo. E isso é o diferente. Eu aprendi alemão do jeito antigo. Eu tinha meu caderninho lá e eu anotava toda a palavra. E com o caderninho, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Se você não lembrou uma palavra, não adianta você procurar no seu... Quer dizer, adiantar, entre aspas, adianta, vai. Mas eu não recomendo você procurar no seu caderninho e achar aquela palavra que você esqueceu e ler de novo lá a definição. Eu aconselho você a anotar de novo essa palavra, tá? Sempre anote de novo. Então, no meu caderninho, eu tinha palavras anotadas 4, 5 vezes ao longo do caderninho. Porque, na verdade, ninguém tem paciência de ficar voltando uma folha de papel onde tem várias palavras que você já lembra e algumas que você não lembra. E esse é o problema do caderno que o site resolve ou os apps resolvem. Eles só vão te mostrar o que é relevante e não tudo. Digamos que eu já estudei, ele me deu aqui o resultado, tudo mais. Dá para você até ouvir as palavras que você escreveu e é bem bacana. Então esse site é o primeiro que eu queria mostrar, é o Quizlet. Ele é bastante completo, ele é bem legal. Ok. Aqui ele vai pedir para escrever, são outros métodos de revisão. Então, ele tem o modo de múltipla escolha, ele tem o modo de escrever. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar das Brot. Esse aqui ele sempre vai falar que está correto, mas aqui, por exemplo, ó, eu só escrevi igual metade. E ele vai perguntar para mim se está de boa, se eu devo considerar isso como certo ou se eu devo considerar isso como errado. Então, ó, ele fala, tá tudo explicadinho, né, em português, se vocês conseguem acompanhar aqui, que essa questão parece ter múltiplas respostas, então se eu deveria considerar isso como certo ou errado, como é que ele deve avaliar? Uma resposta tá bom, ou duas, só as duas, então eu vou colocar aqui uma tá bom, tranquilo. Aí ele vai falar que tá correto, continuando. Aí ele vai perguntar o outro de novo, no primeiro método dele de múltipla escolha, mais para frente ele só mostra, e você clica um botão, ele mostra a resposta, e assim por diante. O Quizlet varia bastante no método que ele tem de te perguntar, e esse é o diferencial dele em relação ao outro. E esse é o outro, que é o Anki. O Anki, diferente do Quizlet, ele não vai ter várias formas de te perguntar sobre o que você colocou no seu baralho. Vocês podem ver que eu tenho um baralhozinho aqui com 56 palavras, e aqui eu montei para vocês com 20, que eu deixei tudo aí na descrição. Tem um link para você baixar também o arquivo do Anki. O Anki é por arquivo, o Quizlet é só por link, você já consegue compartilhar e pegar o baralho de outra pessoa, tá? Então, no Anki, como é que isso funciona? Primeiramente, você vai chegar no Anki, vai criar uma conta igualzinho isso, e não vai estar aparecendo isso aqui para você, na verdade vai estar aparecendo só essa barrinha cinza aqui de cima e aqui vai estar tudo branco. E aí você vai clicar nos 3 pontinhos, vai entrar na sua conta, vai criar uma conta e tudo mais.
Esses 3 pontinhos é o que salva da plataforma do Anki. Você já pode comparar ele com o Quizlet, ver que o Quizlet é bem mais bonitinho, tem os botões mais explicados e tudo mais. O Anki é meio tipo, faz aí, descobre onde é que você tem que clicar, esconde os botões aqui, não é tão intuitivo assim. Depois que você criou sua conta no Anki, você vai querer vir em Add, e aqui você vai conseguir criar os seus cards. O que lá no Quizlet ele mostrou como lista, e de um lado você escreveu uma coisa, do outro você escrevia outra. Aqui você vai escrever em front, a frente do card, e back, a parte de trás do card. Então, se a gente fosse estudar as mesmas palavras de lá, das Rot, lembrando, né? É bacana sempre anotar o gênero junto, e substantivo em alemão é sempre maiúsculo, de Brote. E atrás eu vou colocar o pão, os pães. Beleza. Em português. E aí eu vou escrever aqui o nome do baralho onde eu quero que ele salve. Então toda vez que você quiser adicionar um card a um baralho que já existe, você tem que lembrar o nome dele. Então eu vou colocar aqui, ó, teste da live. Como é que você vai fazer para lembrar desse baralho numa próxima vez que você for anotar? É só você começar escrevendo o nome dele, que já aparece, ó, tá vendo? Se eu comecei com DE, ó, todos os baralhos meus que tem DE no nome, ele já mostra aqui, e ele autocompleta quando você clica. Então, é assim que você vai achar o baralho depois de um tempo, porque ele não tem aqui para você escolher o baralho no qual ele vai salvar o card diretamente, você tem que escrever. Então tá, você consegue separar as palavras por tags dentro do mesmo baralho, para você saber, por exemplo, Brot é comida, então eu coloco a tag aqui comida e eu sei que eu estou guardando no meu vocabulário de comidas, e não no meu vocabulário de roupas, sei lá, ou qualquer outra coisa. E aí, quando você clicar em Save, você vai gerar esse card dentro de um baralho, que no caso aqui vai ser o baralho novo que ele vai criar, teste da live. Em básico, o básico ele quer dizer o seguinte, ele vai te mostrar a frente do card e depois ele vai te mostrar a parte de trás. É o modo básico de revisão. Aqui ele tem o básico e modo inverso, e aqui mais para baixo ele tem outros modos que mudam um pouco a forma com que ele funciona. Alguns mudam como o algoritmo dele funciona e alguns mudam como ele realmente te pergunta sobre a palavra, tá? Isso aqui vocês podem dar uma pesquisada na internet e ver melhor, mas eu realmente acho que não é tão necessário. Para quem estuda idioma, o modo básico já é mais do que suficiente, tá? Lembrando que esse aqui também tem o modo de procurar, para você achar baralhos da comunidade, baixar o baralho de outra pessoa, mas também não é tão usado assim por brasileiros, então não tem muita coisa. Em inglês você acha bastante. Aqui em baralhos, você vai achar o seu teste da live, e na hora que você clicar, ele vai abrir essa tela aqui, parecida, bem parecida com o Quizlet. Os dois seguem mais ou menos o mesmo caminho, tá? E aqui ele vai estar te mostrando que 2 palavras são novas do seu baralho, 0 estão em aprendizado, ou seja, palavras que você vem revisando outras vezes, e 0 estão a revisar. Esse aqui, ele acompanha com o tempo. Ele não vai sempre te mostrar a mesma coisa. O que isso quer dizer? Se eu estudar esse baralho agora, ele vai marcar que eu tenho 0 para revisar e 2 aprendendo, digamos assim. Se eu vir de novo nesse site e abrir daqui uma semana, ele vai mostrar que eu ainda tenho as 2 para aprender. Aí eu vou estudar de novo, tudo mais, e vai ficar 0 aqui. E eu vou adicionando palavra com esse tempo. Então a palavra pão e a palavra hoje, eu coloquei agora e eu estou revisando ela agora. Na semana que vem, eu reviso a palavra pão e a palavra hoje de novo e vou adicionando mais palavras. Na minha terceira semana de revisão, aqui no em aprendizado, o número vai ser menor do que o total de palavras. Então, por exemplo, se eu tinha a palavra hoje e a palavra pão, e eu adicionei mais 2 palavras, eu teria 4 palavras dentro do baralho. Só que pão e hoje eu já revisei bastante. Então, aqui vai mostrar que eu só tenho 2 em aprendizado, e ele vai considerar que as outras 2 eu já aprendi e não preciso revisar. E isso que é o bacana. E ele corre junto com o seu relógio o seu relógio ali do celular, o calendário normal do universo, digamos assim. E isso que é o interessante desse método aqui em relação ao outro. Esse aqui ele mostra muito mais claro para você em quantos dias ele vai te perguntar de novo sobre aquela palavra. Então vamos lá, se eu clicar estudar agora, desse baralho que eu acabei de criar, como é que ele funciona? Ele vai me mostrar aqui, ó, das Brot, die Brote. Tem como você aumentar aqui um pouquinho, diminuir e tudo mais? Editar o baralho, ou editar o card. Se tiver escrito alguma coisa errada, tudo bem. Dá para editar aqui, mas não dá para editar em lista, igual no Quizlet, né? O que é um pouco menos prático, digamos assim. E quando você clicar em mostrar resposta, que é assim que ele funciona, ele não vai ter múltipla escolha, ele não vai pedir para você escrever, ele só vai ter o botão mostrar resposta. Quando você clicar em mostrar resposta, ele vai mostrar o que você escreveu no verso do card
E a partir daí, você tem que já ter pensado no que era, né? Então, das Brot, de Brote, eu lembro, não lembro. E se você lembrar, você vai colocar ok, né? Foi bom. Ou você vai colocar fácil. E aqui em cima ele mostra quanto tempo ele vai demorar para te revisar de novo essa palavra. Então, se você colocar que foi fácil, ele só vai te perguntar de novo daqui 4 dias o que era das Brot. Porque ele acha que você já lembra, né? Se você acabou de ver e falou que estava fácil, ele não vai ficar te incomodando com as palavras fáceis. E é justamente isso que a gente está mudando aqui, saindo do papel e caneta e indo para um aplicativo. O que é o fundamental de qualquer um desses dois métodos de você estudar? Você estudar regularmente, ou toda semana, ou todo dia, que seria o ideal, e não parar nunca, porque se você parar, ele vai acumular muitas palavras, e aí aquele baralho grande que você tem, que está otimizado para te perguntar só o que precisa perguntar, não vai estar mais tão otimizado assim e vai acabar te perguntando tudo de novo. E vai ser um pouquinho chato isso. Então é bom que você mantenha uma constância aqui para que ele não fique te perguntando muitas vezes. Mais para frente, conforme você vai revisando as palavras, ele aumenta esses tempos de um dia para meses até de distância. Então você não precisa se preocupar do seu baralho ser grande demais, você perder muito tempo revisando. Se você vai adicionando palavras e já vai revisando ele, nunca vira uma bola de neve, você sempre tem um grupo de palavras administrável para revisar, você não vai ter tipo 500, 1000 palavras para você rever aqui no aplicativo. E voltando para a página inicial, você vai ver que ó, o baralho teste da live está 00. 0 palavras para serem revisadas, 0 palavras novas, na verdade, aqui em cima, e 0 palavras para serem revisadas. Beleza? Então é esse baralho com 20 palavrinhas aqui, que eu já deixei pronto para vocês, eu vou mostrar agora. Ele está aí na descrição para você baixar, e aí você pode instalar no seu Anki. O Anki, ele tem aplicativo para Windows também, então você consegue instalar no seu computador. E o Quizlet você consegue instalar no seu celular. Só que no computador você só consegue usar ele no navegador, até onde eu sei, beleza? Não precisa usar os dois, escolhe um dos dois que você gostar mais e usa ele, tá? Como eu disse, esse aqui é muitas vezes mais rápido, pelo método com que ele usa, de te perguntar as coisas, enquanto o Quizlet vai te perguntar 3 vezes a mesma palavra, esse aqui vai perguntar uma vez só, e você já vai responder fácil, bom ou difícil, e já vai resolver o seu problema mais rápido. Então, olá, hallo, esse coloca bom, também, auch, noch, ainda, hier, aqui, casa, das Haus. Então você pode ir falando também junto, tal, tentando adivinhar, e é desse jeito que você vai revisar. E aqui tem 20 palavrinhas das mais básicas para você usar. Ah, mas beleza, entendi. Só que, eu já anotei todas as palavras do meu dia a dia. E agora? O que eu anoto nesse trem? Eu vou ter alguma coisa para anotar? Como é que você vai ter conteúdo para anotar aqui? Você vai recorrer a sites como esse aqui, por exemplo, que é a Deutsche Welle. E essa página é a página da Deutsche Welle Deutsch Lernen. Você consegue encontrar escrevendo assim. Ou só DW Deutsch Lernen. Ou Deutsche Welle Deutsch Lernen mesmo. Esse primeiro site, você entra, já vai cair aqui. E aí nesse site aqui, você pode dar ok nos cookies, faz o que você achar melhor com os seus cookies. E você vai encontrar aqui os níveis de alemão. Então se você é muito iniciante, o seu nível é A1. A1. Se você é muito avançado, o seu nível é C. Aqui a gente vai usar qualquer um desses, e dentro de cada um desses existem conteúdos que vão te dar o quê? Vão te dar a gasosa, né? Vão te dar o combustível para você preencher nesses dois aplicativos de revisão de vocabulário. Então, por exemplo, o que eu uso muito com os meus alunos é o B1, porque já é um nível bacana de alemão, é um nível onde você é considerado falante independente do idioma. Quando você atinge ele, você já tem capacidade de se comunicar fluentemente, falando sobre qualquer assunto, mas com determinados erros e limitações, tá? Mas ele já é um nível bastante interessante. E aqui você está vendo que tem várias coisas que eles oferecem. E se você entrar aqui, você vai ter texto, você vai ter áudio de alguém lendo esse texto de maneira bem clara e objetiva, e você vai usar tudo isso para melhorar o seu alemão. O texto você vai usar para pegar as palavras, e assim que você pegou uma palavra, por exemplo, eu não sei o que significa Korb, então vou lá, Korb, copio, eu venho num dicionário, e eu recomendo vocês a usarem esse aqui, dict.leo.org, que é o dicionário que eu achei mais bacaninha de todos, mas você também tem um outro muito bom, que chama Pons, Pons.de, também pode usar.
Os dois funcionam muito bem. E eu costumo usar de inglês para alemão. Por quê? Porque é onde você tem mais correspondências. Às vezes é melhor você usar de inglês para alemão, receber uma resposta em inglês que você não conhece e pesquisar de inglês para português do que você pesquisar direto de alemão para português, porque alguns significados não vão estar listados aqui. Para você adicionar ali no seu baralho, além do significado, aqui na direita está em alemão, aqui na esquerda está em inglês. Então, basket, que é o cesto, né? Você pode mudar para português também, só que ele só tem português de Portugal. E aí, se eu colocar vai para lá, balaio, cabaz, cesta ou cesto. Ok? É estranho esses aqui porque está em português de Portugal. E aí você vai pegar aqui o gênero de cob, der cob, que você precisa para anotar lá no seu baralho. E na frente, ó, plural do cob, de Körbe. Ele também já te dá o plural bonitinho aqui na frente. Então ele te dá tudo que você precisa para preencher nos seus cards, além do significado. É dessa maneira que você aprende vocabulário de maneira relevante e de maneira efetiva para o seu aprendizado de idioma, e não de um jeito que você vai aprender hoje e esquecer amanhã. Não tem nenhum segredo mesmo, era só isso, e eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. E eu vejo vocês talvez na terça que vem, espero que vocês tenham gostado, contem para os seus amigos que isso está acontecendo, para que eles saibam também e venham aqui acompanhar. E se você ainda não começou a aprender alemão, comece, porque é bem bacana, e você vai ter todos os meios para aprender, entrando também no meu canal, vendo as minhas dicas. Tchauzinho para vocês. Cheers, foi um prazer fazer a live para vocês. Espero que tenha agregado aí o conhecimento.